Biografia de Rachel Sand, capítulo 8. A tragédia. Era o dia 2 de janeiro de 1956, aniversário de 42 anos de Rachel. Ela se sentava ao lado do irmão no banco do passageiro do Piper Cruise amarelo. Nat voava até Chandia para deixar Rachel e pegar Jim Elliott. Jim iria organizar uma série de reuniões evangélicas de uma semana em Arajuno. Por conta disso, Beth Elliott perguntou a Rachel se ela viria até Chandia para ajudar no trabalho missionário e cuidar de Valerie, de 1 ano. Enquanto Jim estava fora, Rachel concordara em ir até lá, feliz com a oportunidade de por fim ver em primeira mão tudo o que ocorria lá. As coisas pareciam muito animadas quando ela conversou com Jim 2 meses antes na fazenda Ila. Enquanto ela estava em Shelmera para o Natal, Nat lhe disse que Jim havia batizado pouco tempo atrás 25 índios quichuas e que o núcleo de uma igreja local forte estava se formando lá. Tudo isso deu a Rachel grande esperança de que um dia ela poderia relatar um progresso similar entre os Waoranis. O voo de 20 minutos de Shelmera até Chandia transcorreu sem problema. A família Elliott esperava ao lado da pista de pouso quando Nat fez uma aterrissagem tranquila com o avião. Após uma troca de cumprimentos e despedidas, Nat pôs-se a caminho de novo com Jim como passageiro. Rachel, Beth e Valerie estavam perto de um bosque de bambus e observavam Piper Cruise desaparecer de vista sobre a floresta. Quando se viraram para caminhar a curta distância até a casa dos Elliottes, Beth pareceu um pouco distraída e Rachel a deixou com seus pensamentos. Uma vez na casa, as duas mulheres compartilharam um bule de café enquanto Beth contava a Rachel sobre o que precisava ser feito na ausência de Jim. Beth contou a Rachel que eles haviam acabado de concluir uma nova escola e perguntou se ela poderia ajudar a ensinar o crescente número de alunos de todas as idades que apareciam a cada manhã para aprender a ler e a escrever. Tudo corria conforme o planejado. Rachel tinha muito a fazer e a semana pareceu voar. Na manhã de segunda-feira, o dia que Rachel estava programada para partir, ela se encontrava pronta e ansiosa para voltar ao trabalho de aprendizado do idioma com Dayuma. Ela esperava apenas uma mensagem de rádio de Marge para dizer que Nat estava a caminho para buscá-la em Chandia. No entanto, enquanto a manhã se arrastava, o rádio permaneceu estranhamente silencioso. Não houve mensagem de Marge. Por fim, Rachel ouviu Beth ligar para Marge no rádio que ficava na sala ao lado. Rachel se levantou e foi até a sala. Ela hesitou à porta por um momento, pois podia ouvir a tensão na voz da cunhada. Rachel ouviu Marge dizer: Johnny encontrou o avião na praia. Todo o tecido foi retirado, não há sinal de homens. Os pelos na parte de trás do pescoço de Rachel se arrepiaram. E uma palavra surgiu em sua mente: Alcas. Sem ouvir outra palavra, Rachel sabia que seu irmão de alguma forma entrara em contato com eles. Beth se virou para ver Rachel em pé na porta. Preciso ir, Marge. Rachel está aqui. Johnny pode vir nos buscar? Acho que todas nós devemos estar juntas agora. Câmbio, disse ela tentando encerrar a conversa pelo rádio. Marge respondeu: Eu estava pensando a mesma coisa. Vou chamar você no rádio de novo quando ele estiver decolando aqui. Câmbio e desligo. Sinto muito. Não queria que você tivesse que descobrir dessa maneira, disse Beth virando-se para olhar Rachel nos olhos. Mas os homens estão com problemas. Perdemos o contato por rádio com eles e isso não parece bom. 1 milhão de perguntas passaram pela cabeça de Rachel e durante a hora seguinte algumas delas foram respondidas. Acontece que, de acordo com Beth, Jim esperava alcançar os Alcas com o Evangelho desde os dias do seminário bíblico. Jim havia convencido seus 2 companheiros missionários do grupo da Fraternidade dos Irmãos, Ed McCool e Pete Flame, a ajudá-lo a encontrar uma maneira de fazê-lo. Contudo, ninguém conseguia pensar em uma maneira segura de fazer contato com eles, até que Nat começou a lhes contar sobre a técnica da linha em espiral que ele havia desenvolvido. Quando Rachel ouviu essa parte, seu coração gelou. Ela se lembrava de quão orgulhoso Nat estivera ao lhe descrever a técnica.
Agora parecia que a técnica da linha espiral desempenhara um papel central em um plano que parecia ter dado muito errado. Beth arrumou uma bolsa pequena de viagem para ela e Valerie, e depois contou a Rachel como as coisas haviam se desenvolvido. Em meados de setembro, Nat e Ed havia sobrevoado um grupo de Aucas a quem chamavam vizinhos, uma vez que os McCullers viviam em Arajuno, bem no limite do território dos Aucas. Agora que eles conheciam o local onde um grupo de Aucas morava e uma maneira de passar as coisas para eles no chão, decidiram que essa seria uma grande oportunidade para mostrar aos Aucas que os missionários queriam ser seus amigos, dando-lhes presentes. Ao longo das 13 semanas seguintes, Nat e os outros homens fizeram uma entrega por semana na aldeia dos Aucas. Às vezes eles colocavam uma machadinha no balde. Em outras ocasiões incluíam roupas ou pequenos artigos, como espelhos e cubos de açúcar. Por tudo o que viam, as coisas estavam indo bem, e então Nat, os 2 missionários dos irmãos, e Roger Olderian, que serviu com a União Missionária Evangélica nas proximidades de Macuma, decidiram se aventurar no território Auca. Rachel ficou chocada ao ouvir tudo que Beth lhe dizia. Ela se sentia traída, em especial porque Nat e Jim estiveram envolvidos no planejamento por mais de 3 meses, e ela fora induzida a pensar que Jim realizava reuniões em Arajuno. Ela mal confiava em si mesma para falar, enquanto Beth a inteirava da última fase do plano. Há uma faixa de praia no rio Curarai, e apenas 7 quilômetros da Vila dos Aucas. Nat disse que era longa o suficiente para pousar o Piper. Então, na semana passada, ele transportou os homens para lá. A ideia era que 3 deles ficariam acampados lá, enquanto Nat e Pete voariam para dentro e para fora de Arajuno todos os dias. Jim e os outros montaram uma casa na árvore, pré-fabricada em uma grande árvore no final da praia, e ficavam esperando que os Aucas fizessem uma visita a eles. 2 mulheres Aucas e um homem foram visitá-los. Os homens lhes deram presentes, e Nat até levou o homem Auca para um voo no avião. As coisas pareciam promissoras. No entanto, ontem à noite, enquanto você estava fora no estudo bíblico, Marge ligou pelo rádio, dizendo que Nat não tinha voado para Arajuno antes do anoitecer, como de costume. Então, à primeira luz da manhã, Johnny sobrevoou o local para dar uma olhada. E você ouviu o que ele encontrou. O Piper Cruise foi despojado do revestimento de tecido e não há sinal dos homens. Enquanto Rachel ouvia mais detalhes a respeito do plano, suas emoções lutavam dentro dela. Medo, frustração, descrença e raiva cruzavam seu peito enquanto pensava no que os homens haviam feito. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos pelo som de um avião zumbindo perto da casa. Por um breve momento, seu coração pareceu parar. Será que Nat queria dizer que estava seguro? Então ela se lembrou que o pequeno avião amarelo de Nat estava destruído. Rachel correu para a porta da casa de qualquer maneira, bem a tempo de ver Johnny no Piper Pace circular a casa mais uma vez e depois seguir para a pista de pouso. As 2 mulheres andaram em silêncio pelo caminho que levava à pista de pouso. Beth carregava Valerie no quadril, enquanto Rachel carregava as malas. Quando chegaram à pista de pouso, uma olhada no rosto de Johnny disse a Rachel que Johnny não tinha boas notícias para relatar. A atmosfera dentro do avião era tensa e silenciosa, enquanto Johnny as levava para Shelmera. Assim que Rachel, Beth e Valerie saíram do avião, Johnny voltou de novo para buscar Mary Lou McCulley, Olive Flame e Barbara Olderian. Enquanto Rachel caminhava em direção a Shelmerita, ela viu sua sobrinha Kate e se lembrou de que ela completava 7 anos nesse dia. No entanto, Kate mal sorriu quando Rachel lhe desejou um feliz aniversário. Rachel entrou na casa e Marge levantou-se de perto do console do rádio e a abraçou. Disse ela: "Sinto muito que você não tenha sido informada antes. Deve estar sendo um choque terrível para você." "Sim, é." Rachel respondeu, não querendo falar sobre seus sentimentos. Como no avião a caminho de Xandia para Shelmera, um silêncio tenso invadiu Shelmerita. Enquanto Rachel, perdida em uma confusão de pensamentos, olhava fixamente para o Monte Sangai, ao longe ouviu-se uma batida à porta.
Marge abriu a porta e lá estava o piloto da Associação Wycliffe para a tradução da Bíblia. Ele cumprimentou Marge e rapidamente explicou o que estava passando por Quito quando teve a estranha sensação de que deveria pegar um ônibus e fazer a viagem de 13 horas até Chalmerita. Ele pediu desculpas por não deixar Marge saber de antemão que ele estava a caminho. Entre, sente-se, Marge disse com calma. Tenho algo a lhe dizer. Logo Marge começou a contar os detalhes da Operação Alca, como os homens a haviam chamado. Ele ouviu com atenção a tudo que Marge lhe dissera, e quando ela terminou, ele entrou em ação, assumindo a situação. O piloto, como se descobriu, era amigo do general Harrison, o homem no comando dos militares americanos por toda a região do Caribe. General Harrison era cristão. E o piloto tinha certeza de que se conseguisse falar com ele, por meio do rádio de ondas curtas, ele o ajudaria. Rachel viu quando Marge levou o piloto até a sala de rádio, onde ele enviou uma mensagem. Nem meia hora depois, o general Harrison estava no rádio. O piloto descreveu a situação ao general e perguntou se os militares poderiam ajudar. O general prometeu que faria tudo a seu alcance. Uma hora depois, outra transmissão de rádio confirmou que a ajuda estava a caminho. O general Harrison ligou para o major Nunberg na Força Aérea, no Panamá, e ordenou que ele liderasse uma equipe de resgate militar, que partia do Panamá rumo a Chalmera naquele exato momento. Quando Rachel ouviu a notícia de que uma equipe de resgate estava a caminho, ela se sentiu mais calma. Não importava como eles chegaram até aquele ponto. Agora era hora de ficarem calmos e fazer o que pudessem para garantir a sobrevivência dos homens. Depois do pôr do sol, Rachel passou a noite sozinha com Marge. Foi um momento bastante doloroso. Rachel perguntou de forma suave: "Por que eles não me disseram nada? Eu poderia tê-los ajudado com o idioma e adicionado minhas orações a eles." Marge assentiu e desapareceu para dentro do quarto. Ela surgiu um minuto depois, segurando o envelope que ela entregou a Rachel. Uma frase escrita na frente do envelope dizia: "Para ser guardada até novo aviso." Rachel abriu o envelope e começou a ler. "Querida Mana, como você sabe, o alcance dos Alcas está no coração de todos nós há muito tempo. Tem sido animador saber que o Senhor colocou o mesmo peso em seu coração também, e que você está atualmente engajada no trabalho para decifrar o idioma." Rachel parou de ler por um momento para enxugar os olhos. Então ela continuou: "Por essa razão, foi difícil decidir não partilhar com você os esforços que estamos prestes a iniciar para realizar um contato com esse povo. Nossos esforços estão sendo direcionados de forma a inspirar confiança em Ed McCully, que está, como você sabe, vivendo a uma distância muito curta dos Alcas, uma viagem de no máximo 2 dias por terra. Escrevo esta nota agora para que você possa entender melhor e para que eu seja poupado do esforço embaraçoso de lhe explicar a situação depois de terminar a necessidade do sigilo." Rachel virou a página e continuou: "A nosso ver, você pode se sentir obrigada a divulgar essas informações de forma a me salvar dos riscos envolvidos. Em vista deste fato, e uma vez que sabemos que você já está orando pelo alcance desse povo, confiamos em Deus para nos levar adiante nesse esforço, e a você em seu esforço até o fim, para que Cristo possa ser conhecido entre eles. Carinhosamente, Nath." Nos 2 dias seguintes, quando a notícia do desaparecimento dos 5 missionários atingiram o mundo, aviões começaram a descer na pista de pouso de Chalmera, trazendo todo tipo de gente. O irmão mais velho de Rachel, Sam, chegou para acrescentar o seu apoio. Do mesmo modo que 2 representantes das missões cristãs em muitas terras, a agência missionária dos irmãos de Plymouth, sob cuja autoridade Jim Elliot, Pete Flynn e Ed McCully serviam. O presidente da MAF também foi até Chalmera, vindo direto de Los Angeles, e Abe Van, missionário em Quito que trabalhava com a rádio, veio coordenar o envio de boletins de notícias e informações de mídia. Jerry, um dos correspondentes internacionais da revista Time, também viajou de Quito até o Oriente, e em Washington, o famoso fotógrafo da revista Life, Cornel Capa, convenceu seus superiores a deixá-lo cobrir a história, e ele também voou para Chalmera.
Também chegou equipamento pesado. Na terça-feira à noite, 2 aviões de carga da Força Aérea C-47 haviam chegado do Panamá. Um carregava uma equipe de resgate e o outro um helicóptero H-13. Na manhã seguinte, o helicóptero foi descarregado e rapidamente montado para ser usado na busca. Os aviões da Força Aérea Equatoriana, que haviam viajado com 20 soldados, também estavam lá para ajudar na busca. Rachel tentou ajudar como pudesse, mas também tentou ficar fora do caminho de todas as pessoas ocupadas à sua volta. Nenhum corpo havia sido avistado, e as pessoas se apegavam à esperança de que os homens ainda pudessem estar vivos em algum lugar da floresta. No entanto, no fundo do coração, Rachel temia o pior. Com seus conhecimentos a respeito dos Waoranis, tinha certeza de que se os Waoranis tivessem descoberto os 5 homens em seu território, eles com certeza os matariam. No caso de os homens ainda estarem vivos e tentando escapar do território Aucas através da floresta, um grupo de busca foi organizado às pressas para ajudá-los. Frank, que trabalhava com Roger e Bárbara em Macuma, pediu para liderá-lo. Ele havia trabalhado em Oriente durante 12 anos e sabia melhor do que ninguém o que a tripulação enfrentaria ao tentar chegar por terra na floresta. O Dr. Ernst Johnston, da clínica médica, ofereceu-se para participar do grupo de busca, como vários outros missionários da área. Eles se reuniram em Arajuno e partiram à primeira luz na manhã de quarta-feira, 11 de janeiro, acompanhados por 13 soldados equatorianos. A quarta-feira também trouxe a notícia temida por Rachel. Johnny havia sobrevoado novamente o local onde os homens estariam, e dessa vez ele havia avistado 2 corpos flutuando na água a uns 400 metros rio abaixo. Os 2 corpos estavam vestidos com calças caques e camisetas brancas. Como qualquer um dos homens do grupo poderiam estar usando aquelas roupas, Johnny não sabia de quem eram os corpos. Na quinta-feira, o helicóptero estava funcionando e seguiu até o local em busca dos homens. Quando retornou a Chelmera, o Major Nürnberg, comandante da equipe de busca da Força Aérea dos Estados Unidos, informou que a equipe avistara 4 corpos, parcialmente submersos nas proximidades do local. Na manhã de sexta-feira, Rachel observou o helicóptero decolar mais uma vez e atravessar a floresta. Ela ouviu dizer que a equipe que fora por terra chegou em segurança e que o helicóptero ajudaria os homens no chão a localizar os corpos. Rachel, com Margem, e a esposa de cada um dos outros 4 homens esperaram com paciência que a equipe de terra retornasse e relatasse o que haviam encontrado. 2 dias e meio depois, a equipe de terra voltou para Chelmera. Logo depois da chegada deles, Rachel e as 5 esposas se reuniram na cozinha de Chelmerita para ouvir Ernst Johnston descrever o que havia encontrado lá. Ernst informou que a quinta-feira, 12 de janeiro de 1956, era o dia que os homens do grupo de busca nunca seriam capazes de esquecer, por mais que tentassem. Eles passaram a primeira noite acampado fora do território Auca, e ao amanhecer deixaram o acampamento e se dirigiram até o território perigoso. Atravessaram com suas canoas o Curarai, rio raso e sinuoso, e no meio da manhã encontraram um grupo de índios quichuas a caminho do rio. Aquela havia sido uma surpresa, já que os índios vinham do fundo do coração do território Auca. Frank conversou com eles e descobriu que eles eram cristãos de Arajuno, onde Ed e Marilu McCulley viviam. Quando souberam do que havia acontecido, reuniram um grupo de busca próprio para ir atrás do missionário. No entanto, as notícias relatadas a Frank não eram boas. Os índios encontraram o corpo de Ed no sentido da correnteza. Um dos quichuas estavam com o relógio de Ed consigo, a fim de o entregar a Marilu. Os homens tiraram dos sapatos de Ed e o carregaram rio acima, deixando-o ao lado dos restos do avião. Rachel ouviu com atenção enquanto Ernst relatava como, depois de encontrar o grupo de quichuas, as esperanças da equipe de busca de encontrar qualquer um dos homens vivos começou a sumir. A equipe seguiu a corrente, mantendo a atenção a qualquer movimento ou som na floresta ao lado do rio, o que poderia indicar que os assassinos Aucas ainda estavam por perto. Por fim, quando o céu escureceu por causa da chuva, o grupo de busca chegou ao local. O helicóptero militar dos Estados Unidos, trazido do Panamá, desceu perto deles como planejado. Ele se dirigiu alguns metros rio abaixo e ficou pairando.
Os homens sabiam que o helicóptero sinalizava a localização do primeiro corpo. Eles encontraram o corpo preso em um galho de árvore e o arrastaram rio acima. O helicóptero seguiu em frente. Dentro de 1 hora, o grupo de busca havia recuperado os corpos de 4 homens. Os corpos permaneceram na água muito tempo e estavam irreconhecíveis. Contudo, o relógio e a aliança de casamento de cada um deles informou aos membros da equipe de busca de quem eram os corpos. Nat Saint, Jim Elliott, Roger Oderian e Pete Flame. Este informou que o corpo de Ed McCulley não foi encontrado em lugar algum. Os membros da equipe de busca decidiram que o rio deveria tê-lo levado. No entanto, eles encontraram o sapato ao lado do avião, onde os quichuas disseram que o haviam colocado. Não havia dúvida de que era dele. Ed tinha pés enormes e calçava sapatos de número 46. O sapato também confirmava que os quichuas haviam visto o corpo de Ed de fato. Não havia dúvida. Relatou este que os 5 homens estavam mortos. Rachel se sentou em silêncio enquanto este prosseguia descrevendo como Frank havia escalado a árvore de pau de ferro até a casa que os homens haviam construído, na esperança de encontrar alguma pista sobre o que acontecera para provocar a matança horrenda. Infelizmente, Frank não encontrou nada. Quando os céus começaram a ficar mais escuros, os membros do grupo de busca deram o máximo de si para cavar uma sepultura sob a árvore de pau de ferro. Os 13 soldados equatorianos montaram guarda no local, de frente para a floresta, com o dedo no gatilho da espingarda, a observar o menor movimento nas folhas. Quando a chuva começou a cair pesadamente, o grupo de busca puxou folhas de alumínio do telhado da casa da árvore e as equilibrou sobre a cabeça em busca de abrigo. Houve um estrondo enorme de trovão assim que os corpos estavam sendo baixados para a sepultura. Frank fez uma breve oração em voz alta sobre os corpos. Assim que os corpos foram enterrados, o grupo de busca partiu para casa. Eles estavam preocupados com a própria segurança, e enquanto seguiam quilômetros a quilômetro para fora do território Auca, estavam alerta para qualquer estalo de galho na floresta, temendo que o som pudesse sinalizar que um grupo de Aucas estava se preparando para atacar e matá-los. Este entregou os itens pessoais que os membros do grupo de busca coletaram dos corpos. No fundo do rio, os homens também encontraram a câmara de Nat, mas o filme ainda não havia sido revelado. Este colocou a câmara na mesa em frente à margem. Depois de ouvir o relato doloroso a respeito do que o grupo de busca havia encontrado, Rachel sabia que era hora de comunicar o ocorrido a seus pais. Ela escreveu: "Para vocês dois, tão distantes de nós, oramos pelo conforto do Espírito Santo. Eu disse ao Senhor que estava disposta a fazer qualquer sacrifício para alcançar esses índios. E esta é a primeira coisa que ele pediu de mim. Como vocês sabem, Nat era precioso para mim. Nós nos alegramos que ele esteja na presença do Senhor agora. Que Deus ainda me dê o privilégio de ir a esses mesmos índios e traduzir para eles a preciosa palavra e ver a colheita dos 5 grãos de trigo plantado no rio Curarai, no solo Auca. Sim, seu irmão estava morto pelas mesmas pessoas a quem ela desejava dedicar o resto de sua vida para as alcançar com o Evangelho. Rachel não olharia para trás ou renegaria o chamado. Algo de bom viria da morte de seu irmão. Ela precisava acreditar nisso.